As informações contidas neste livro serão utilizadas no próximo vídeo, no qual trataremos da reforma do futuro, uma possibilidade disponível a todos nós. Porém, a necessidade de reforma surge quando o indivíduo encontra obstáculos intransponíveis e estes obstáculos têm como causa um bloqueio kármico, que pode ser usado pelos espíritos rebeldes que desejam nos manter vulneráveis aos seus desejos. Veremos a reforma do futuro em detalhes no próximo vídeo. Agora veremos algo deste livro aqui. O autor, Carlos Castaneda, era um estudante de antropologia na Universidade da Califórnia quando se tornou discípulo de Dom Juan, um índio iaqui, do norte do México. Neste livro encontraremos um exemplo daquilo que chamo de bloqueio kármico. Vamos ao texto, no ponto em que ambos conversavam, quando Dom Juan disse: "Ainda não foi vencido", falou. Repetiu a expressão 4 ou 5 vezes, de modo que me senti obrigado a lhe perguntar o que ele queria dizer com aquilo. Explicou que ser vencido era uma condição na vida que era inevitável. Os homens eram ou vitoriosos ou vencidos, e dependendo disso, tornavam-se perseguidores ou vítimas. Essas duas condições prevaleciam enquanto a pessoa não visse. Ver desfazia a ilusão da vitória ou da derrota ou do sofrimento. Acrescentou que eu devia aprender a ver enquanto era vitorioso, para evitar a recordação de ter sido humilhado. Vamos a um comentário. Com a palavra ver, Dom Juan se referia à faculdade da vidência. Ele explicava que a conquista do controle desta faculdade espiritual desfazia as ilusões. O indivíduo passa a viver mais próximo da realidade. Veremos em seguida um exemplo de uso desta faculdade espiritual. O diálogo prosseguiu até que Dom Juan mudou de conduta. Preste bastante atenção. Este diálogo contém muitas informações úteis. Veja, depois, de maneira muito rápida e inesperada, pegou minha cabeça colocando as palmas contra minhas têmporas. Seus olhos ficaram ferozes ao olharem dentro dos meus. De medo, respirei sem querer fundo pela boca. Largou minha cabeça e encostou-se na parede, ainda olhando para mim. Tinha executado seus movimentos com tal velocidade que, quando ele relaxou e se encostou confortavelmente contra a parede, eu ainda estava no meio de minha respiração profunda. Eu estava tonto e constrangido. "Estou vendo um menininho chorando", disse Dom Juan, depois de uma pausa. Repetiu aquilo várias vezes, como se eu não entendesse. Tinha a impressão de que ele estava falando de mim como de um menininho chorando, de modo que não prestei muita atenção. "Ei", disse ele, exigindo toda a minha concentração. "Estou vendo um menininho chorando." Perguntei se o menininho era meu. Falou que não. Depois perguntei-lhe se era uma visão da minha vida ou apenas uma recordação de sua própria existência. Não respondeu. "Estou vendo o menininho", continuou. "Ele está chorando sem parar." "É um menininho que conheço?" perguntei. "Sim." "É meu menininho?" "Não." "Ele está chorando agora?" "Está chorando agora", disse ele com convicção. Achei que Dom Juan estava tendo uma visão de alguém que eu conhecia, que era um menininho
e que estava chorando naquele momento. Disse o nome de todas as crianças que eu conhecia, mas ele respondeu que aquelas crianças não tinham nada a ver com minha promessa e que a criança que estava chorando era muito importante para ela. As declarações de Dom Juan pareciam incongruentes. Falara que eu tinha prometido alguma coisa a alguém em minha infância e que a criança estava chorando naquele momento e era muito importante para a minha promessa. Disse-lhe que não estava fazendo sentido. Repetiu calmamente que ele estava vendo um menininho chorando naquele momento e que o menininho estava ferido. Tentei seriamente conciliar as declarações dele num padrão ordenado, mas não consegui relacioná-las com coisa alguma que eu soubesse. Desisto, falei, pois não me lembro de ter feito uma promessa importante a ninguém, muito menos a uma criança. Tornou a apertar os olhos e disse que essa determinada criança que estava chorando naquele momento era uma criança da minha infância. Era uma criança da minha infância e continua a chorar agora? Perguntei. É uma criança que está chorando agora, insistiu. Sabe o que está dizendo, Dom Juan? Sei. Não faz sentido. Como é que ela pode ser criança agora se era criança quando eu mesmo era criança? É uma criança e está chorando agora, disse ele teimando. Explique-me, Dom Juan. Não, você que tem que explicá-lo para mim. Nem por sonhos eu podia imaginar a que ele estava se referindo. Está chorando agora, repetia Dom Juan, num tom hipnótico. E o está abraçando agora. Está machucado e está olhando para você. Não sente os olhos dele? Está ajoelhado e abraçando-o. É mais moço que você. Foi correndo para junto de você, mas o braço dele está quebrado. Está sentindo o braço dele? Este menininho tem um nariz que parece um botão. Sim, um nariz de botão. Meus ouvidos começaram a zumbir e perdi a sensação de estar na casa de Dom Juan. As palavras nariz de botão lançaram-me logo às cenas de minha infância. Eu conhecia um menino de nariz de botão. Dom Juan conseguira penetrar em um dos setores mais recônditos de minha vida. Então descobri qual a promessa de que ele estava falando. Tive uma sensação de exultação, de desespero, de assombro por Dom Juan e sua esplêndida manobra. Como é que ele ia saber a respeito do menino de nariz de botão da minha infância? Fiquei tão agitado pela recordação que Dom Juan provocara que meu poder de recordar me levou à época em que eu tinha 8 anos de idade. Minha mãe tinha partido 2 anos antes e eu tinha passado os anos mais infernizados de minha vida circulando entre as irmãs de minha mãe, que serviam de compenetradas substitutas de mãe e tomavam conta de mim uns 2 meses cada uma. Todas elas tinham família grande e por mais cuidadosas e protetoras que as tias fossem para comigo, eu tinha 22 primos para enfrentar. Às vezes a crueldade deles era realmente bizarra. Eu sentia que estava rodeado de inimigos e nos anos dolorosos que se seguiram, lutei uma guerra desesperada e sórdida. Por fim, por meios que desconheço, até o dia de hoje, consegui dominar meus primos. Fui vitorioso de verdade. Não tinha mais concorrentes de monta, mas eu não sabia disso. Nem sabia como parar minha guerra, que logicamente era transportada para o terreno da escola.
As classes da escola rural que eu frequentava eram mistas, e a primeira e a terceira série só eram separadas por um espaço entre as carteiras. Foi ali que conheci um menininho de nariz achatado que tinha o apelido implicante de nariz de botão. Ele era da primeira série. Costumava implicar com ele ao acaso, sem levar a coisa muito a sério. Mas o menininho parecia gostar de mim a despeito de tudo que lhe fazia. Ficava me acompanhando e chegou a guardar segredo de que eu era o responsável por algumas das travessuras que deixavam o diretor perplexo. E, no entanto, eu continuava a implicar com ele. Um dia, derrubei de propósito um quadro negro pesado. O quadro caiu sobre ele. A carteira onde estava sentado absorveu parte do impacto. O baque lhe quebrou a clavícula. Ele caiu, ajudei-o a levantar-se e vi a dor e o susto nos seus olhos, enquanto ele me olhava e se agarrava a mim. O choque de vê-lo com dor, com o braço estropiado, foi demais para mim. Durante anos lutara ferrenhamente contra meus inimigos e vencera. Derrotara meus inimigos, tinha me sentido bem e poderoso, até o momento em que a visão do menininho de nariz de botão chorando demolira minhas vitórias. Naquele momento, desisti da luta. À minha maneira, tomei a resolução de nunca mais vencer. Pensei que o braço dele teria de ser amputado e prometi que, se o menininho se curasse, eu nunca mais seria vitorioso. Renunciei às minhas vitórias por ele. Foi assim que o entendi na ocasião. Dom Juan tinha aberto uma ferida infectada em minha vida. Eu estava tonto, acabrunhado, um poço de tristeza consumada me engolfava e eu sucumbi. Senti o peso de meus atos. A recordação do menininho de nariz de botão, que se chamava Joaquim, provocou em mim tal angústia que chorei. Contei a Dom Juan minha tristeza por aquele menininho que nunca teve nada, aquele Joaquinzinho que não tinha dinheiro para ir ao médico e cujo braço nunca sarou direito. E só o que eu tinha para dar a ele eram minhas vitórias infantis. Tive vergonha. Fique em paz, seu cara engraçado, disse Dom Juan imperiosamente. Você deu bastante. Suas vitórias eram fortes e suas. Deu bastante. Agora tem que trocar a promessa. Como é que eu troco? Basta dizê-lo? Uma promessa dessa não pode ser trocada só por dizer. Talvez muito em breve saberá o que fazer para trocá-la. Então, talvez consiga ver. Pode dar-me alguma sugestão, Dom Juan? Tem de esperar com paciência, sabendo que está esperando. É assim que faz o guerreiro. E se for o caso de cumprir sua promessa, então você tem de saber que a está cumprindo. Então chegará o momento em que sua promessa vai acabar e você não terá mais de cumprir sua promessa. Não há nada que você possa fazer pela vida daquele menininho. Só ele pode cancelar aquele ato. Mas de que maneira? Aprendendo a reduzir suas necessidades a zero. Enquanto ele pensar que foi vítima, sua vida será um inferno. Enquanto você pensar o mesmo, a sua promessa será válida. O que nos torna infelizes é desejar. E, no entanto, se aprendermos a reduzir nossos desejos a zero, a menor coisa que recebemos será um presente verdadeiro. Esteja em paz. Dê um bom presente a Joaquim. Ser pobre ou necessitado é apenas uma ideia. Assim também é o ódio, ou a fome, ou a dor. Este texto está em Uma Estranha Realidade, de Carlos Castaneda. Bem, encontramos assim aquilo que denomino bloqueio kármico. O raciocínio sobre tudo isso será auxiliado
com o próximo vídeo, Reformar o Futuro, e você compreenderá o motivo do meu trabalho. Apenas para que não se esqueça, Dom Juan viu, com sua clarividência, o que está registrado nos arquivos psíquicos de Castaneda. Por isso ele via o menininho tal como foi registrado. Compreenda que todos nós registramos em detalhe tudo o que fazemos, e isso faz de cada um de nós o promotor que acusa e o juiz que julga. Portanto, a justiça é impecável. Aguarde o próximo vídeo com a reforma do futuro.